Amigos do céu, que bom estar com vocês aqui. Boa noite para você que está nos assistindo num outro horário, para você que não está assistindo ao vivo, né? Que está assistindo em um outro momento. Que coisa boa a companhia de vocês. Olha aqui, eu já estou online aqui, eu estou esperando aqui para ver quem é o primeiro boa noite desta noite. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a nos dar boa noite. Estou aguardando aqui, o pessoal já está entrando. Então, alegria estar aqui com vocês. Rosemarie, primeiro boa noite. Boa noite, Rosemarie, que tem assistido muitas das nossas lives. Muito obrigado pela companhia. Depois temos aqui a Ana Alzira, que está aqui conosco também, né? Já está há algum tempo. Paulo Saboia, é o Paulinho, não é? Boa noite, Paulo. O pessoal está aqui, está chegando. Eu acho que eu estou aqui com o som ligado, né? Por isso que eu estou ouvindo aqui o pessoal chegando, o barulhinho. É isso aí. Estou esperando aqui a Flor. Nossa, quando eu ia dizer que eu estou esperando a Flor compartilhar, a Flor já compartilhou. Muito obrigado, Flor. Vou mandar aqui em lista. Essa reunião promete, viu, amigos? Promete. Porque Baltazar. Olha o pessoal de Icó. Oh, eu ia mandar a lista, coloquei, foi em Clícia. Uma cabeça. Meu Deus do céu. É na lista dos amigos do celular. Não, tô bem. Ia dizer na lista dos amigos do celular. Lista dos amigos do CEAL. Tá aí, pessoal, tá chegando, recebendo aí, tá bom? Bem, como eu ia dizendo a vocês, o Baltazar é um espírito que a gente comenta muito. Eu até brinco várias vezes. Somos todos CEAL, Flor. Que depois eu acho que de Santo Agostinho, o Baltazar é o espírito que a gente mais cita, mais fala, assim, tipo, tem Kardec, né? Mas assim, porque a gente tem uma brincadeira por aqui, eu não sei como é nas outras cidades, nos outros grupos, como o meu amigo Reginaldo aqui já colocou, que é de Recife, o pessoal aqui parece que gosta muito de comer. E como esse espírito fala, ele vai tocar nesse assunto da alimentação, todo mundo meio que se identifica com Baltazar e o seu gosto pela boa mesa. Era um espírito muito, digamos, interessado na questão da culinária. Então a gente sempre cita bastante o Baltazar. Mas a gente no estudo o caso, e hoje nós vamos estudar o caso do Baltazar aqui, vai ser bem legal. Esse espírito é bem legal da gente estudar, dá para aprender muita coisa com o espírito Baltazar, né? Espírito imperfeito, espírito cheio de dificuldades, mas que traz muito ensinamento para todos nós. Então, vamos hoje estudar com Baltazar. Vamos fazer uma prece? Vamos começar com uma prece para a gente se harmonizar. Opa, desculpa, Flor, tô ainda com o som alto, né? Desculpa, tá bom? Acabei aqui. Pedro tá dando boa noite. Olha aqui, ó. Então, o som tá alto. Deixa eu tirar aqui logo o som total. Pedro tá dando boa noite. Pedro se identificou com Baltazar. A Sandra Mara tá dando boa noite. Ah, Reginaldo agora tem uma nova placa-mãe, coisa boa. Que é isso, Lúcia Soares, o pessoal aí de outros lugares. Peraí. Não perturbe, deu certo. Saudades, Neuminha. Neuminha vai estar já viajando, né, Neuminha? Próxima semana, Neuminha está indo para o Rio Grande do Norte. É isso aí, Neuminha. Coisa boa, viagem, você merece. Deixa eu
Só entrar aqui. Vamos fazer uma prece para a gente começar, tá bom? Bondoso Deus, Pai amantíssimo, obrigado pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos a Allan Kardec, que preside os estudos das nossas quartas-feiras, que possa nos inspirar o bom senso, possa nos inspirar a sua capacidade de aprender com todos os ensinamentos que a vida nos oferece. Que os nossos anjos nos envolvam. E nesse instante, em Teu nome, Pai, pedimos permissão para iniciar o estudo desta noite. Que assim seja. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela prece, pela companhia. Vamos aos nossos convidados desta noite. Deixa eu ver quem já está on. Quem já está aqui comigo, por enquanto, a Clícia, os nossos amigos, colaboradores, tentarão ainda chegar a tempo. Há uma promessa do Daniel de participar hoje, o Gênison está tentando. Vamos ver se eles chegam a tempo, tá bom? Clícia, boa noite, como é que você está? Boa noite, Cícero, tô ótima, feliz de conseguir estar de novo aqui, né? E eu queria começar mandando um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, especialmente ao meu amigo Vandic, que está disfarçado aí de Leon Denis. Nossa, Leão Denis está nos prestigiando digitalmente, não é? Porque em espírito a gente vai e o traz. Daniel, boa noite, Daniel. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Daniel, tudo jóia. Eu nunca pensei que você fosse participar de um estudo sobre o Baltazar, porque eu sei que com esse espírito você não tem afinidade nenhuma semelhança com essa questão aí da boa mesa. Eu acho que ele era meu parente. Ah, meu Deus do céu. O negócio tá sério. Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo em Tudo paz? jóia com vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigado pela participação. O Céu fica muito feliz quando você está aqui, né, conosco. É sempre uma alegria que se renova. Então, vamos lá, dar início aqui com o nosso texto. Cícero, só um instantinho. Ó, o pessoal do bem chegando. A Emilce já está aí. O pessoal trabalha lá no bem. O pessoal do bem também é fã do Baltazar, né? Que coisa, né? O texto já começou a estudar semana passada, não foi? Não. Nós vamos fazer o texto inteiro. Semana passada foi outro... deixa eu te dizer qual foi o tema. Relações afetuosas dos espíritos. É porque o texto faz uma referência a... Mas esse texto do Baltazar a gente vai trabalhar na íntegra. Olha aí o Rafael chegando, dando boa noite. É isso aí. Então vamos lá. Vamos ver se mais alguém se identifica com o Baltazar, se alguém descobre mais um antepassado por aí. Então, creio eu que parece que só o Gênison realmente, que por afinidade fluídica, uma pessoa que ao acordar faz sua própria tapioca, não vai participar de um estudo sobre o Baltazar, né? Não tem condição. Isso é para nós mesmo. Isso está numa coluna, né? Digamos assim, numa seção da Revista Espírita, melhor do que uma coluna, seção chamada Palestras Familiares de Além Túmulo, e o nome do texto é Baltazar, o Espírito Gastrônomo. Nós sabemos que alguns textos são chamados de Baltazar, o Espírito Glutão, né? Aqui o IPA que usa o Espírito Gastrônomo fica mais próximo do que o francês, do Espírito francês quer dizer. Que no francês quer dizer. Há uma coisa interessante, para quem quiser se aprofundar mais, tanto naquele site lá, que é a História do Espiritismo, porque eu nunca lembro como é o nome, a Flor sabe, eu só me lembro que é CSI, né? Assim, né, que tem essa parte. Quanto no Kardecpédia, que tem uma parceria com esse que é, de longe,
é um dos melhores, eu acho que tem umas duas, mais uma ou outra página tão boa quanto sobre história do espiritismo contemporâneo de Kardec. E esse é sensacional na minha lista assim, de preferências. Está ali é o melhor. Embora eu sei que tenha mais uns dois que eu acho que são tão bons, mas esse eu acho que desde o começo eu acompanho, desde o começo eu vejo assim, as descobertas e fico, puxa vida, que coisa maravilhosa. Lá eles encontraram a biografia do Baltazar. Quem era ele encarnado, uma obra que ele publicou. Então, depois, se vocês quiserem procurar lá e gastar um pouco do francês, tem lá, tá bom? Depois a Flor vai colocar aí ela vai já lá no site, lá no Facebook, vai pegar o nome direitinho, mas também está lá no Kardecpédia, tem uma seção lá falando, linkando com essa história do espiritismo, e vocês podem conhecer um pouco mais sobre o Baltazar encarnado, tá? Então, essa comunicação foi dada no dia 19 de outubro de 1860. Kardec diz o seguinte: nessa reunião espírita particular, apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar e ditou a seguinte frase por meio de batidas: gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Por meio de batidas, tá? Imagina o trabalho que dava juntar essas letras todas. Queridos amigos, tem um pessoal aqui. Pessoal, antes da gente continuar a leitura, eu queria dizer ao pessoal, tem muita gente assistindo na sala. Na sala que eu abri, né? Eu estou vendo a Conceição, Socorro Amorim, Eduardo Marinho. O pessoal está tudo na minha sala. Eu queria pedir para vocês, se pudessem, ir para a página do CEAL. Na minha sala, aqui, eu coloco mais para os amigos que não estão na página do CEAL. Por que eu estou pedindo isso? Tem problema assistir na minha sala? Não. É que a gente não vê as perguntas e os comentários que vocês fazem. Então, eu estou voltando aqui o tempo inteiro. Quando está lá na sala do CEAL, vocês entrem na sala CEAL Fortaleza. É melhor do que pela minha sala eu tenho mais dificuldade de ver as perguntas que vocês estão fazendo, tá bom? Mas eu vou tentar aqui ficar indo e voltando de sala para tentar ajudar. Então, isso aqui foi dado, essa comunicação foi dada por batidas. Ele escreveu isso: gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Diz Kardec: pareceu-nos que tais disposição de um habitante do outro mundo poderia dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e sensações de certos espíritos. A nosso ver, era um interessante objeto de observações que se apresentava por si mesmo, ou, melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecerem meios de instrução. Seríamos culpados se não o aproveitássemos. É evidente que aquela frase burlesca revela, da parte do espírito, uma natureza muito especial, cujo estudo pode lançar uma nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita. Eis porque a sociedade julgou dever evocá-lo, não por um motivo fútil, mas na esperança de encontrar um novo assunto para a instrução. Certas pessoas creem que só se pode aprender com os espíritos dos grandes homens. É um erro. Sem dúvida, só os espíritos de escola podem dar lições de alta filosofia teórica, mas o conhecimento do estado real do mundo invisível não é para nós menos importante. Pelos estudos de alguns espíritos, surpreendemos, de certo modo, a natureza em flagrante. É vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las. Como nos daríamos conta das penas e dos sofrimentos da vida futura
se não tivéssemos visto os espíritos infelizes? Por eles, compreendemos que se pode sofrer muito sem estar no fogo e nas torturas materiais do inferno. E esta convicção, dada pelo espetáculo da ralé da vida espírita, não é uma das causas que menos contribuíram para atrair partidários à doutrina. Vamos começar aqui. O Daniel acho que não teve que se ausentar um instante, né? Ficou só essa foto de menino, que eu não sei mais nem quem é. Essa foto do Daniel é um menino, não sei mais. Mas não, voltou ao Daniel, que eu conheço. Estou aqui, Essa foto aí sua de perfil eu já não reconheço mais, tá? Essa foto já não vale. Daniel, aqui eu vou começar com você, depois eu passo para a Clícia. Vou perguntar uma questão mais assim de vivência mediúnica, mas para você, eu acho que uma coisa que destaca é a capacidade que o Kardec tem de aprender em todas as situações, com todos os espíritos, aquilo que a gente acharia assim, padrão. Isso é uma bobagem, isso não quer dizer nada. Ele tem um olhar completamente diferente. Sobre isso, Daniel, sobre essa capacidade da gente estar aprendendo o tempo inteiro. Para começar, o que é que você nos fala? Essa é a postura do homem sábio, né? Que capta, vê em tudo, em toda circunstância, em todo momento, em todas as pessoas, em toda situação, alguma matéria-prima de aprendizado. E, assim, curioso, logo lá na largada, né, é que a gente vê que a mensagem, a frase que despertou a curiosidade de Kardec, foi transmitida numa sessão espírita particular por meio de batidas. Então, assim, olha que nós estamos já em 1860, 3 anos e meio já da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? E ainda tinha gente recebendo mensagem com batida, né? Entre aspas, em código Morse. E não sabemos por que motivo, mas assim, mas mesmo assim a frase deu ensejo a que o Kardec, junto com o grupo, né, visse ali uma oportunidade ou mais uma matéria-prima para poder capturar aprendizado, porque a gente não só aprende com espírito sábio, com espírito superior, com espírito bom. Não, a gente aprende, mas aprende e é muito com espírito imperfeito. Porque a gente é onde tem mais matéria-prima, né? Para a gente ver como a gente não, o que a gente não deve fazer, como a gente não deve se comportar. Por quê? Porque a gente vê as consequências que aquilo traz. A grande diferença da análise do estudo que o Espiritismo faz em relação a sujeito ser glutão, sujeito ser alguém apegado demais à matéria, à vida sensual, aos bens materiais, a ser uma pessoa rancorosa, egoísta, vaidosa e tudo isso. A grande diferença que o Espiritismo traz em comparação a outros sistemas, é que a gente conversa com as pessoas, no caso os espíritos, sobretudo os espíritos já desencarnados, para saber o que aquilo trouxe de consequência para ela. É estudo de caso atrás de estudo de caso. E a gente vê no que resultou para a felicidade ou infelicidade daquele indivíduo, daquele ser, viver daquela forma, fazer aquelas escolhas para ela. E aí você vai extraindo as consequências naturais, né? Esse é um método muito, muito intuitivo de você construir boa ciência, né? Você vai observando as pessoas, você vai observando os exemplos e deles a gente vai tirando regras que a gente extrapola para a nossa vida como um todo e pode extrapolar para a vida de todo mundo de uma maneira geral. Isso aí, Daniel, é justamente essa a questão. Até porque quando a gente está encarnado, a gente só está encarnado com 99% de espírito imperfeito. A gente vai ter que aprender com os imperfeitos, né? Os imperfeitos são uma grande fonte de ensinamento, até para a gente, como você disse, né?
escolher o que é que a gente ainda quer para a nossa vida. Clícia, aqui tem duas coisas eu queria falar com você. É uma questão assim, prática, mediúnica. Você coordena grupo mediúnico, você participa de grupo mediúnico. Quando ele... Aqui já quebra um preconceito que era muito forte na época do Kardec, contra o Kardec, que era o fato dele não dar atenção a efeito físico. Então, havia essa ideia de que o efeito físico, o Kardec deixava de lado, ele preferia os fenômenos de batidas, mesas girantes, é como se ele tivesse abandonado, e havia uma corrente que defendia, não, isso é que é importante, é nisso que está a força. Então, o que a gente está vendo aqui é que na sociedade, como bem o Daniel falou, numa reunião da sociedade, um espírito se manifestou, havia um médium apropriado por batida. E a frase, ninguém daria nada. Um espírito que vem e escreve: gosto da boa mesa e das mulheres, vivo o melão e a lagosta, o café e o licor. Quer dizer assim, é uma frase, como o próprio Kardec vai dizer, burlesca, né? É um fanfarrão, um espírito que vem com... Cícero, só me veio aqui só uma observação rápida, né? Veja que ele coloca o melão do lado da lagosta, né? Devia ser um luxo, né? O melão na França, né? Do século passado. Na França, né? Pelo amor de Deus. E a gente aqui desvaloriza, né? O pobre do melão não dá muito crédito. Desses daí, eu acho que o café... É o maior luxo, né? É o mais importante, né? É o mais importante. Desses aí, porque se fosse eu, ia, do ponto de vista da alimentação, ia perguntar cadê os piqui, né? E provavelmente ia botar a sociedade inteira para correr, porque ninguém na sociedade ia gostar de piqui, né? Só eu iria gostar. Mas aí, Clícia, a gente vê que o Kardec não rejeita nem a batida e nem a pobreza moral, pobreza de ensinamento moral, que aquela frase, numa primeira leitura, tem. Tipo, não é fora da caridade não há salvação, não é uma frase de moral, né? Assim que chama a atenção, não fala sobre o perdão, não usa o nome de Deus, nada disso, né? Tanto que o Kardec em nenhum momento duvida da natureza do espírito. Ele tem plena consciência com quem está tratando. E daí ele vai obter todo esse estudo. Falta-nos isso, Clícia? Observar mais os fenômenos, observar com mais cuidado o que é que o espírito quer dizer. O que é que você acha aí dessa questão da prática? Como é que você avalia? Porque a gente tem esse objetivo. Analisa Kardec, analisa nossos métodos. Fale-nos. Bem, eu acho que essas duas primeiras frases desse texto, elas já nos mostram como Kardec se coloca diante do mundo dos espíritos sem preconceitos. Porque nessa primeira frase ele fala sobre reunião particular, comunicação espontânea e por batidas, né? Ele já tinha nos dito que as evocações eram mais eficientes para o controle da ciência, né, espírita, mas a gente vê aí que ele presta atenção e ele abre o espaço também para as comunicações espontâneas. A gente já tinha visto que Kardec vai ter, em um determinado momento, interesse nas chamadas manifestações inteligentes, né? Vai ter mais interesse nelas, inclusive por conta de toda a constituição teórica e filosófica que ele vai elaborar junto com os espíritos. Mas ele não ignora uma manifestação que chega a partir de um efeito físico, que são as batidas, né? E aí, antes de falar exatamente sobre a questão da frase, eu chamo a atenção para isso porque é muito recorrente, na conversa com
pessoas que vivenciam as reuniões espíritas. Estou aqui? Estou, né? Bem, eu ouço muito assim, eu dou comunicação, psicografia, se for com papel, sem pauta e a lápis. Né? Tem que ter a mesa, tem que ter de tal jeito, a luz tal, e cria-se uma série de circunstâncias que elas efetivamente não são tão necessárias para a gente conseguir a comunicação com os espíritos, né? Então, essa é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Outra, a reunião particular, ou seja, na casa de alguém, vai dialogar com a reunião na sociedade espírita, que é quando Kardec decide evocar aquele espírito que disse uma frase, como você mesmo colocou, burlesca, uma frase sem muita noção. Agora, por que essa frase, de repente, chamou a atenção de Kardec? Né? Porque essa frase ela é totalmente material. Ela é toda em cima, digamos assim, da sensualidade. Né? Essa frase dita por alguém encarnado, né, seria uma frase de alguém que gosta de comer, que gosta de mulher, gosta de farra, gosta, né, desses prazeres que os sentidos nos trazem. E aí, quando a frase vem de um espírito, eu acho que Kardec, como um bom cientista que observa, né, ele diz, rapaz, espera aí, que talvez a gente possa aprender mais sobre como os espíritos sentem as coisas, né? Já que a frase é muito no sentido olfato, paladar do ser humano, né, do espírito encarnado. E ali é um desencarnado falando, né, das coisas que ele gosta, né, da comida, enfim. E aí, para mim, o olhar atento de quem observa cientificamente um fenômeno. Né? E aí, pegando o gancho, antes de passar a bola para vocês, de volta, do que o Daniel nos disse sobre aprender com todos, né? Aprender, inclusive, com esses espíritos menos evoluídos. Kardec diz aí a frase, a natureza flagrante, né? Mais um indício da ciência de observação que se tornou o espiritismo. Aliás, que é o espiritismo desde o seu começo. Acho que é isso. Eu queria... com certeza, é uma contribuição valorosa. Eu queria colocar, Flor, um comentário da Magda em relação aos espíritos imperfeitos. Você podia colocar aí? Sobre os espíritos encarnados e imperfeitos, ela está falando dos encarnados, tá? Imperfeito às vezes irrita. Por mais que saibamos que devemos ser pacientes, tem hora que essa imperfeição nos faz errar, tá? Eu queria pegar aí a frase... o espírito imperfeito, encarnado, irrita tanto que a gente erra com isso. E aí eu queria fazer uma oposição, um contraponto com isso, com o que o Kardec diz. Você pode colocar o texto de novo, Flor? Pode deixar a gente na tela pequena e colocar o texto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual é o parágrafo que o Kardec faz um contraponto. Deixa eu ver. Tá aqui. Esse parágrafo, essa aqui, falou: pareceu-nos que tais disposições de um habitante de um outro mundo. Sobe mais um pouquinho. Pronto. A nosso ver. Vá, grifa aí, Flor. Bota aí em azulzinho aí, a partir de a nosso ver. A nosso ver era um interessante objeto de observação que se apresentava por si mesmo. Ou melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecerem meios de instrução. Seríamos culpados se não o aproveitássemos. O que é que o Kardec está dizendo? Diferente da gente, toda vez que o espírito mal envolve numa reunião mediúnica, eu vou já voltar para o caso que a Magda propôs, a gente sempre, nas reuniões, tem uma tendência a achar que os espíritos maus estão ali nos perturbando para acabar com a reunião. O Kardec, como tinha um objetivo sério, se reunia em nome de Deus para um aprendizado, como ele não estava ali a brincar, quando o espírito dessa natureza se manifestava, ele tinha uma tendência natural de pensar. Ele disse,
era um objeto de observação que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer um meio da nossa instrução. E diz mais, seríamos culpados se não o aproveitássemos. Então, nós temos que aproveitar daquele espírito que está ali se manifestando com as suas imperfeições, nós temos que observar e aproveitar. Da mesma maneira, eu pergunto, Daniel, a você, da mesma maneira que a gente tem que usar isso para sessão, nas nossas sessões espíritas de espiritismo prático, na nossa vida prática, talvez não seja uma boa maneira de pensar que aquele espírito do contato conosco, encarnado ou desencarnado, num fenômeno de obsessão, talvez não seja com a permissão dos espíritos que estão nos dando uma oportunidade de aprender. Você acha que dá para a gente fazer essa comparação também, aprender com estes imperfeitos? Só né? Totalmente. Esse tipo de situação em que na nossa vida a gente tem parente problemático, filho, cônjuge, pais, tios, vizinhos, amigos, que são fonte de dor de cabeça, que nos causam problemas, que trazem, se transformam em verdadeiras provações ou expiações para a gente, precisam ser encarados dessa forma. A gente está aqui, espírito imperfeito, num mundo de provas e expiações. Era para estar esperando estar encarnado só em meio a um bando de santos e seres elevados? De forma alguma. Se a gente é colocado no meio de confusões, sejam elas grandes ou pequenas, microconfusões, ou às vezes grandes confusões dentro do nosso microcosmos, justamente para aprender a lidar com esse tipo de situação, a engrossar o nosso couro perispiritual, digamos assim. A gente aprender a lidar com esse tipo de situação e se fortalecer emocionalmente e espiritualmente a partir desse convívio. Não é lendo mensagem bonitinha e indo para o centro espírita e fazendo prece bonita que a gente vai melhorar, não. Ou assistindo só palestra de palestrante que fala de forma muito doce, muito meiga e tocante, que a gente vai se tornar melhor, não. É no enfrentamento da situação difícil. E essas é toda hora. A gente vai no centro espírita, a gente estuda espiritismo, ou deveria fazer disso a nossa rotina, como a gente faz da nossa rotina ir para uma academia. A gente, para cuidar do nosso corpo, a gente vai na academia. A academia não é um fim em si mesmo. Lá a gente se fortalece para toda a nossa rotina da nossa semana, mal comparando aqui com a nossa rotina de preparação espiritual e emocional, né? Quando você faz um exercício físico regular por semana, você dorme melhor, você tem mais disposição durante o dia, você sente menos dores no corpo, você tem maior desenvoltura para se movimentar, você está menos sujeito a sofrer lesões, contusões, uma série de coisas. A gente se vacina contra uma série de problemas físicos. Quando a gente se fortalece no nosso momento, uma vez por semana, 2, 3, de fazer nossos estudos de natureza espiritual, emocional, psicológicos, que dentro desse projeto, a nossa grande academia que a gente escolheu é o centro espírita, é o CA, ou cada um com o seu grupo espírita, ou o seu centro religioso mesmo, é para justamente ali a gente adquirir esses anticorpos, ou esse estofo, essa marra, digamos assim, espiritual, para quando do enfrentamento do problema, a gente sentir menos, a gente sente menos a pancada. Venha ela de onde vier ou de quem vier. Então, assim, não nos iludamos que isso, se é assim na sua vida, é assim na nossa vida, porque é para ser assim mesmo. A gente está no encontro e no convívio com gente difícil, porque não era para ser diferente. Só para corroborar com o Daniel,
e para alguém que esteja ouvindo e que esteja até um pouco assustado com as colocações mais contundentes do Daniel, o Daniel tem umas colocações contundentes, às vezes até bate na mesa. Aí ele bate na mesa e o problema cai sobre Aí sou mim. expulso do centro. Não, e eu sou o culpado, né? Porque as pessoas pensam que ele não pensa e que sou eu, né, que estou lá. Mas aí, eu queria dizer a vocês que quando ele bater na mesa, eu não tenho nada a ver com isso. A gente não fica ligando um para o outro, dizendo, olha, então bata na mesa, viu? Porque ele tem umas negócios contundentes, aí sobra para mim. Mas deixando esse papel, deixando essa questão de lado, eu queria dizer a vocês que em O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto da Beneficência de São Vicente, eu estou jogando os textos só para endoidar a Flor, coitada, fica procurando desesperado. Flor, vai ter que colocar no IPEAC, Beneficência, Evangelho segundo o Espiritismo, porque o capítulo agora eu não sei. Mas ele diz lá, assim, que as manifestações espíritas, elas vêm para os de olhos fechados e corações endurecidos. Algumas traduções têm um pouquinho diferente, acho que no IPA que a tradução está um pouquinho diferente, mas olhos fechados e corações endurecidos, é a ideia. Então, os espíritos não se manifestam, não são para os dóceis, é para os de olhos fechados e corações endurecidos. A Letícia já achou o capítulo 13, viu, Flor? Tu entra no IPA, aí tem lá o texto da Beneficência do Vicente de Paulo, e aí tu copia esse trechinho lá, quando ele diz isso, que é para os de olhos fechados e corações endurecidos. Então, os espíritos se manifestam para ver se a gente acorda, abre os olhos e para ver se quebra essa pedra que é o nosso coração envolvido de tanto egoísmo e orgulho. Clícia, agora aqui é assustador, totalmente diferente do nosso dia a dia, veio Kardec dizer que aquele espírito é enviado, talvez, pelos bons espíritos e que seríamos culpados se não aproveitássemos a oportunidade. Por que eu digo assustador? Porque é completamente diferente do que quando a gente vê um espírito imperfeito se manifestando. O que é que acontece? A gente tem a tendência de querer expulsá-lo e depois a gente nunca se pergunta, né? Mas por que os guias permitiram? Qual é o aprendizado? Muito diferente, né, Clícia, do que da nossa prática ordinária? É diferente da prática ordinária de vários lugares, assim, né? Eu tive a sorte de chegar ao Espiritismo e encontrar logo um grupo que trabalha de uma forma mais próxima do método de Kardec, né? Então, há uma aproximação, não seria uma coisa de toda absurda deixar um espírito imperfeito se comunicar. Agora, esse trecho, e agora, assim, no geral, no espiritismo que a gente conhece aqui no Brasil, pelo menos do que as pessoas comentam, né, de centros espíritas, muitas vezes há uma certa um estranhamento. Oi, eu acho que parou. Voltei? Voltou. Tô Um aqui? estranhamento. Tô, né? Quando você ia falar, um certo estranhamento Sim, aí. Bem, um certo estranhamento em relação ao espírito principalmente ao endurecido, que ele às vezes. Nós estamos com um problema, Clícia. Talvez seja melhor sair e entrar novamente. Clícia. Acho que. Melhor a Flor cortar o sinal e entrar novamente. Tenta tirar a Flor e ela entra novamente. Porque está dando um probleminha aqui, né? Vamos ver se ela retorna, né? E aí depois a gente vê aí. Tá bom? Vamos ver, Flor, se ela vai poder retornar, tá bom? Vamos colocar tem uma frase boa do Lourão aí, se a Flor puder colocar na tela.
Cadê? Isso, ó. Por isso temos que aguentar o tio do pavê e as tias do cadê as namoradinhas. É a história acho que o Lourão se refere ao a gente aguentar os pequenos defeitos de todo dia, às vezes nem tão pequenos assim, né? Às vezes grandes defeitos de quem está muito perto, né? Que é familiar, e a gente não consegue escolher, com cuja convivência a gente não consegue escolher, porque de uma maneira ou de outra a gente tem que estar próximo, né? E às vezes enche a paciência da gente, das pessoas, mas olha, se a gente não aprende a aguentar ou a tolerar nem esse pessoal que está próximo e que tem esses pequenos defeitos ou as suas pequenas idiosincrasias, para falar bonito, né? E as suas particularidades ali, seu jeitão, né? Os seus jeitinhos. Como é que a gente vai se preparar para coisas piores, para coisas mais graves, né? Você imagine, eu gosto sempre de lembrar nessas horas, assim, da suprema compreensão de Jesus, crucificado depois de ter sido caluniado, torturado e estava ali esperando a morte do corpo físico, todo mundo xingando e tudo mais, e ele olha para a multidão e diz: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Ele ainda assim, ele não consegue, ele não é mais da natureza dele olhar para aquelas pessoas com um olhar de recriminação no sentido de ódio, de mágoa, de raiva, de modo algum. Ele sabe que aquilo é o que aquelas pessoas podem dar naquele momento. E, guardadas as proporções, a gente tem que trazer essa lição para a nossa vida. Aqueles que também estão do nosso lado e nos irritam, pouco ou muito, também estão dando aquilo que podem dar. É fácil a gente falar isso no discurso, eu sei, mas primeiro a gente tem que aprender no nível do discurso e ficar repetindo e repisando todo dia para nós mesmos, para uma hora a gente tentar viver isso, né? Vivenciar essa sabedoria. Isso. Vamos tentar agora, Clícia, ver se dá certo. Vamos, mas não vamos falar muito alto, não, porque o espírito obsessor da tecnologia pode ouvir. Então, gente, olha, eu queria falar em cima do que o Daniel acabou de dizer, né? Ele apresentou um aspecto, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, né? Para que a gente tenha, digamos, mais consideração às imperfeições desses que nos apresentam, nos aparecem nas reuniões espíritas. Mas eu queria também trazer um aspecto de vista da ciência de observação espírita, né, sobre o fato de quando você entra em contato com o espírito imperfeito e ele se comunica, ele não é apenas, você não tem acesso apenas às palavras cruas, às informações cruas que ele te apresenta. Junto com o relato dele, com o discurso que ele te apresenta, vem uma série de emoções, de sentimentos, né, que provocam, né, que nos deslocam e que nos fazem refletir. É essa a grande contribuição que os espíritos, que não são superiores, trazem. Né? E aí esse trechinho que Kardec vai falar assim, olha, é possível que os espíritos superiores tenham trazido Baltazar para que a gente aprendesse com ele. Né? Então, a primeira coisa que me vem à mente é como Kardec se percebia protegido pelos bons espíritos, pelos guias, né? Como ele entendia essa relação de proteção, né, que era vivenciada nas reuniões espíritas da sociedade parisiense. Não porque fosse privilegiada, mas porque fosse esforçada, no sentido de manter uma seriedade, no sentido de manter uma homogeneidade no pensamento e nas intenções durante aquelas reuniões, né? Uma tentativa de aprender ali. E aí, só que ele fala, olha, é possível que os espíritos superiores tenham trazido Baltazar. Primeira coisa, ele não afirma, por que ele não afirma? Porque ele não comprovou, porque ele não conversou, por exemplo, com São Luís, né, que é o guia da sociedade parisiense. Ele não perguntou, São Luís, aquele espírito lá, né,
Veio por quê? Foi uma, né? E aí o São Luís poderia, inclusive, dizer uma oportunidade de diálogo, enfim, ou não, foi uma interferência mesmo. Enfim, ele poderia responder, e aí Kardec teria condições de ter uma resposta mais assertiva do que simplesmente a hipótese do apoio aí dos espíritos superiores de deixar Baltazar falar. Agora, veja, ao dizer isso, ele cobra para si a responsabilidade. Nós não podemos perder a chance de nos instruir. Então, não é só, foi a boa espiritualidade que deixou ele falar. Então, tá tudo certo. Não, ele diz, se foi, vamos aproveitar. E o que é o aproveitar para Kardec? É dialogar com aquele espírito para extrair dele informações sobre a sua condição de vida naquele momento. Lógico que ele sempre pega como referência, né, que aquela fala é individualizada, é um ponto de vista de um espírito. Mas é assim, com esses relatos, que ele vai tendo acesso, né, a esse mundo dos espíritos que, quando estamos encarnados, nós não acessamos tanto. Uma espécie de etnografia, eu diria, né, do mundo espiritual. Né, um método que já existia na época e tudo, mas que vai se desenvolver mais ao longo dos anos, ainda no século XIX, que é o quê? É você observar de perto um povo, né, diferente do seu. Isso era feito mais com comunidades chamadas primitivas, né, com os indígenas, as tribos, enfim. E aí eu acho interessante nessa postura de Allan Kardec é que ele assume o tempo inteiro um papel do pesquisador, mas não o pesquisador que vai ser indiferente ao que ele encontra, né? No sentido de não, assim, Kardec ao mesmo tempo mantém um certo distanciamento para conseguir analisar o que ele está recebendo, né, e conseguir fazer um diálogo crítico, ao mesmo tempo que ele é assim, ele também mantém uma empatia, uma relação de solidariedade com aquele que se comunica. Seja porque sofre, seja porque é endurecido e ainda está muito perdido nas suas teimosias. Né? E no caso de Baltazar, nem sofre e nem é exatamente um espírito endurecido no sentido mais puro dessa palavra. Né? É um espírito relativamente feliz, que gosta mesmo de ficar teimando com a vida material, né? Querendo o saudosista, vamos dizer assim, dessa vida material. Bem, olá? Diga aí. É isso. Posso falar ainda? É isso aí mesmo. Não, eu imagino, o povo aqui gosta de falar. Vamos lá, tá aí, a minha mãe chegou atrasada, chegou e está perguntando a todo mundo se ela está na live certa. Ela sempre acha que está na live errada. Está na live certa. Vamos lá, vamos continuar o texto, que até agora a gente só fez essa introdução, mas vamos agora apresentar o Baltazar depois dessa primeira comunicação. Então vamos lembrar quem era o Baltazar. Era um espírito que em vida gostava muito da boa mesa, de comer. A Conceição fez uma pergunta muito boa. A Conceição leu os textos e eu aconselho todo mundo, na terça-feira a gente publica o texto. Então, vocês já podem pegar o livro na terça, o texto na terça, já dando uma lida. Outra coisa, meus amigos, vocês que são de Fortaleza, tem um grupo espírita chamado, não sei se todo mundo conhece, chamado Grupo Espírita Alvorecer. O Alvorecer, eles têm uma biblioteca com inúmeros livros espíritas, é uma coisa fantástica. E eles estão vendendo a coleção completa da Revista Espírita. Você parcela em 3 vezes no cartão. E isso para quem gosta do papel, né? Que a gente, quem quiser, baixa os aplicativos do IPEAC, os aplicativos do Kardecpedia e tem todo o material em mão. Mas para quem tem a coleção eles estão vendendo, sai a R$11 cada revista. É muito acessível, né, Daniel? R$11
Cada revista, uma edição bonita. Vem deixar em casa, eles fazem entregas. Então, se vocês quiserem, a gente passa o contato ao pessoal do Alvorecer. Então, a gente está estudando o ano de 1860, tá? Então, enquanto for novembro, a gente vai estudando 60. Então, a Conceição fez perguntas muito boas, mas, Conceição, como eu estou guardando as suas perguntas para o momento que a gente adentrar o texto, porque como a gente ainda não adentrou, não fiz a pergunta, mas ela vai ser apresentada, tá bom? Muito obrigado, pessoal, que está fazendo aí as observações, né? Essa coisa toda. Vamos lá. Vamos agora, teve a evocação é em nome de Deus, que o Kardec faz, e evoca o Espírito, e aqui a gente já vai, ele não está mais descrevendo a evocação, porque ele estava descrevendo nos primeiros números, mas é muito simples a evocação, ela tem muito mais a ver com o chamado do coração. A evocação, aí o Baltazar responde: meus amigos, eis-me aqui diante de uma grande mesa, mas está vazia. Kardec pergunta: esta mesa está vazia, é certo, mas querei dizer-nos de que vos serviria se estivesse carregada de alimento? Que faríeis deles? Baltazar responde: sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Observação de Kardec. Esta resposta é todo o ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos. Saboreia-os pelo olfato, como o indivíduo fazia pelo paladar. Há, pois, algo de material em seu prazer, mas como, na verdade, há mais desejo do que realidade, este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores, que ainda conservaram as paixões humanas. Há mais algumas perguntas, depois a gente vai fazer as nossas análises. Mais uma pergunta, o Kardec agora chama o espírito. Vocês vão ver que o Kardec chama sempre o espírito para a seriedade, ele não deixa fugir, né? Falemos muito seriamente, peço-vos. Nosso propósito não é brincar, mas de nos instruirmos. Tende a bondade de responder seriamente as nossas perguntas e, se for necessário, servir-vos da assistência de um espírito esclarecido. Tendes um corpo fluídico, bem o sabemos, né? O perispírito. Mas dizei, nesse corpo há um estômago? Estômago também fluídico, onde só os aromas podem passar, responde Baltazar. Quando vedes comidas apetitosas, sentis o desejo de comer? Comer eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são o que são as flores para vós. Cheirai-as, mas não a comeis. Isto vos contenta, pois então também eu fico contente. Kardec pergunta: sentis prazer vendo os outros comerem? Muito, quando estou perto. Sentis necessidade de comer e beber? Notai que dizemos necessidade. Há pouco havíamos dito desejo, o que não é a mesma coisa. Necessidade não, responde o Baltazar. Mas desejo, sim, sempre. Pergunta número 7. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelos cheiros que aspirais? É a mesma coisa que se realmente comesseis? É como se eu vos perguntasse se a vista de um objeto que desejais ardentemente vos substitui a posse desse objeto. Pergunta número 8. Assim parece que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. Responde Baltazar: suplício maior do que pensais. Mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Vosso estado nos parece muito material,
dizei-nos, dormis algumas vezes? Não. Gosto de rodar um pouco por toda parte. O tempo vos parece longo, por vezes vos aborreceis? Não. Eu percorro as feiras e os mercados, vou ver chegar a pescaria e com isto me ocupo muito bem. Que fazieis quando na terra? Alguém diz que sem dúvida era cozinheiro, apreciador da boa mesa, não glutão, advogado, filho de gastrônomo, neto de gastrônomo. Meus pais eram fermier généraux. Olha aí meu francês, Daniel. Perfeito. Financistas que na antiga monarquia tinham direito... Francês nativo. Do norte, sabe ali? Financistas que na antiga monarquia tinham o direito de cobrar impostos, mediante o pagamento de certa quantia fixa ao tesouro. Respondendo à reflexão precedente, o espírito acrescenta: bem vês que não era cozinheiro e que não te convidaria para os meus almoços, pois não sabes comer nem beber. Continua Kardec. Eu acho que a gente podia parar por aqui, que ele fala, depois ele vai falar de uma outra... Ah, não, faltam apenas 2 perguntas, né? Então dá tempo. Há muito tempo que estás morto, morri há uns 30 anos, com 80 de idade. Vede outros espíritos mais felizes do que vós? Sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isto, meus pensamentos roçam pela terra. 14. Compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós? Eu ainda não as aprecio, como aquele que não sabe o que é um prato refinado e não o aprecia. Talvez chegue a isso. Adeus. Vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Observação final. Este espírito é um verdadeiro fenômeno. Parece você falando, cara, Daniel. O Daniel gosta dessa expressão, um verdadeiro fenômeno. Ele faz parte da classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em nada acima da condição da humanidade. Só tem de menos um corpo material, mas as suas ideias são exatamente as mesmas. Este não é um mau espírito. Ele não tem contra si senão a sensualidade, que ao mesmo tempo é para ele um suplício e um gozo. Como espírito, não é, pois, muito infeliz. É até feliz ao seu modo, mas Deus sabe o que espera em nova existência. Uma triste volta poderá fazê-lo bem refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Nossa, meus amigos, eu ia ler pergunta por pergunta, mas eu não vou ler não, porque senão a gente não termina isso aqui mais nunca. Agora, como diz o filme, que inicie-se os jogos, né? Vamos lá. Daniel, eu sei que tem muito destaque, mas me aponte um aí para começo de conversa. O que é que você... Quando você vê o Baltazar, o que é que te chama a atenção de cara? Tá sem som, Daniel. Desculpa. O que me chama a atenção, para um pouco além dessa questão do desejo por comida, é essa frase aqui, ó, que assim, eu vejo isso, eu trago isso assim, uma reflexão para os nossos dias, e vejo isso muito em muitas pessoas, em todos nós, de uma maneira geral, que é quando ele diz o seguinte, que, deixa eu achar aqui, 10. O tempo vos parece longo? Por vezes vos aborreceis? Não, eu percorro as feiras e os mercados. Vou ver chegar a pescaria e com isto me ocupo muito bem. Como é fácil a gente se ocupar com besteira e perder tempo achando que está fazendo alguma coisa de útil. O que é mais perigoso, o que é mais... o que devia chamar a nossa atenção é assim, como a gente se ocupa e a gente acha que realmente está ocupado. Um espírito desse que não tem necessidade nenhuma e fica vagando por aí, como ele mesmo diz, né, atrás de alguma coisa para fazer,
Ele vai vai na feira, vai no mercado, vai ver as rotinas das outras pessoas, mas aquilo para ele é suficiente. E ele se contenta, aquilo de uma certa maneira preenche as necessidades existenciais dele. E se a gente traz para a nossa realidade, assim, a gente vê como a gente ocupa a nossa rotina também com um monte de besteira. Coisas... Daniel? Oi. Só lhe interrompendo, Só para tentar você expandir o teu pensamento. Claro. Eu fico pensando assim, Daniel, a gente perde horas com redes sociais. Eu sei que você está num processo de desintoxicação, né? Mas você fica ali em redes sociais e horas e horas mesmo, horas, porque ela te consome. Agora imagina você, espírito livre, podendo ir só observar a vida dos outros, ficar correndo, tipo assim, dá para perder séculos nessa história, não é não? Dá, é impressionante, assim, eu não tenho que parar para nada, não tenho que parar para dormir, eu vou ter a ocupação de 24 horas do dia, e sempre vou ter um fuxico novo, uma historinha nova, um micro-romance, uma minissérie para acompanhar das vidas particulares de cada família ou de cada pessoa, para todos os gostos. Porque eu vou estar ali com o meu anel de Giges, né? Vou estar invisível, ouvindo tudo o que se passa na intimidade das pessoas e, a depender do caso, às vezes até mesmo percebendo, sentindo, ouvindo até mesmo os pensamentos, né? Das pessoas, as coisas mais íntimas, né? Ou se divertindo com as hipocrisias, com as falsidades de cada um. E a gente não se diverte vendo ou assistindo histórias que muitas vezes, assim, para ficar bem claro, eu não sou contra, não. Eu gosto de assistir um filme, eu gosto de assistir uma série. E muitos anos atrás eu gostava de assistir novela, mas assim, como a gente se encanta e se deixa enlaçar e dominar a vida da gente, os interesses da gente acabam sendo pautados muitas vezes. Hoje menos, porque as opções de entretenimento são muito mais amplas, muito maiores, mas era do acompanhamento de uma novela, né? De você, todo dia, aí você vê, acompanhar aquela trama do sujeito que mentiu, que traiu, que roubou, que enganou, e a gente fica naquilo dali, e no final não extrai nada de muito útil pra gente. Eu não estou querendo dizer com isso que todo lazer, ou tudo que nós façamos precise trazer uma lição ou algo de útil. Não, mas que a gente precisa parar para avaliar, regularmente, parar para avaliar a qualidade do nosso tempo, fazer uma análise qualitativa do nosso tempo, do tempo que a gente trabalha, o que a gente faz, tempo do nosso lazer, o que a gente faz, quando a gente tem o tempo livre, né? Assim, a gente já conversou isso outras vezes, né, Cícero? Eu acho que foi André Luiz, né, que disse que, assim, você quer conhecer o espírito, vá saber o que ele faz fim de semana e feriado. Quer saber a verdadeira natureza dele? É quando ele não está obrigado a fazer nada, está com o tempo livre. O que ele faz? O que você faz? O que você faz é a resposta para o que a sua natureza é naquele momento. Então, assim, como eu gasto isso, como eu uso esse tempo ocioso, isso vai significar atraso ou adiantamento na minha estrada evolutiva, na minha caminhada evolutiva. E, assim, é impressionante como a gente, às vezes, passa um ano, 2, e a gente não aprendeu muita coisa nova, não aprendeu nada, ou aprendeu muito pouco de novo, porque a gente gasta muito, muito mal o nosso tempo. E assim a gente vê no exemplo do Baltazar, isso, que esse espírito, né, do apego, ou para além do espírito, também existe de maneira subjacente essa história do estar sempre ocupado, sempre arranjando uma ocupação. E há pessoas, alguns de nós somos assim, que estão sempre ocupados. Mas você vai lá espremer para saber o que essa ocupação está rendendo realmente, não sai uma substância muito
com muita substância, não. É um caldo meio ralo. E a gente precisa estar atento. E essa frase especificamente chama a minha atenção por isso. Clícia, desse texto aí, o Daniel foi no tempo, você... Eu queria pegar o gancho do Daniel sobre esse tempo que a gente desperdiça, não só por ociosidade ou só pela futilidade, mas pela fuga, né? Que é o que o Baltazar faz, né? O desejo dele de se manter apegado às questões da matéria, que vai estar representado aí na questão da gula, né, da comida, faz com que Baltazar pare e não pense sobre a condição dele de espírito imortal, sobre a condição dele de fragilidades morais, né? Ele não para pensar sobre acertos e erros que ele possa ter cometido. E aí ele sabe disso, né? Quando ele diz assim, quando Kardec vai cutucá-lo, acho que é na pergunta 8, sobre a questão do suplício, né? O fato dele não conseguir efetivamente comer, né? Desejar comer, mas não conseguir comer. E aí Kardec fala, isso deve ser um verdadeiro suplício. E ele diz, mas o que é que ele faz? Né? Ele diz que fica procurando se atordoar, criando a ilusão. Tá aí, ó. Suplício maior do que pensais, mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Então, o prazer, né, sensual que o espírito sente, embora não tenha mais a matéria, os sentidos da matéria, é uma forma de fuga, né? É uma espécie de ilusão. Por quê? Porque tira dele o foco do que é mais importante, que é ele se observar no sentido das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas intenções, da sua moral, do uso útil ou inútil que ele vem fazendo da sua inteligência. E o que o Baltazar faz no mundo espiritual, muitos de nós, e todos nós, de algum modo, em alguma medida, fazemos aqui. Né? E quando deveríamos, não é que a gente não vá vivenciar as coisas do mundo, pelo contrário, elas estão aí para serem vividas, aproveitadas, apreciadas, mas a gente precisa aprender a ter um certo equilíbrio, né, entre esses prazeres sensuais, que são os prazeres da matéria, dos sentidos, né, e os prazeres que eu também chamo de prazeres, que estão mais associados ao espírito, porque quando você começa a se ver fazendo bem, quando você começa a perceber que está aprendendo alguma coisa, existe um prazer aí também, existe uma espécie de felicidade também quando a gente trata do nosso espírito. Né? A questão é que tratar do espírito é mais difícil para a gente. Por quê? Porque a gente se desviou muito. Não é que seja natural, assim, seja difícil para todo espírito. É difícil para a gente que teima nos desvios. Erramos em algum momento sem saber e continuamos errando por teimosia. Né? E o Baltazar continua. E aí, assim, Baltazar não demonstra raiva, mágoa, né? Ele não traz nenhum desses sentimentos, ele quer mesmo comer e sentir o prazer da comida. Mas a gente observa nas entrelinhas uma teimosia de ir contra as leis de Deus, né? Do fato dele ter desencarnado, permanecer vivo, mas sem um corpo. Baltazar é um teimoso também, né? E como bom teimoso, é um bom orgulhoso. Né? E aí a gente volta para aquela primeira chaga, né, da humanidade, que é o orgulho, que está em todos nós ainda, infelizmente. Nossa, agora, Clícia, esse texto do Baltazar, ele é impressionante. Veja que as duas opções que vocês nos deram de destaque, a comida é o de menos que a gente vai destacar. Mas olha essa frase, Daniel, que a Clícia foi o destaque dela. Lógico, eu já li esse texto dezenas de vezes. A gente já leu
por exemplo, porque esse é um texto que ele revela muito de alguns erros que alguns espíritos ditaram. Esse é sempre o caminho natural, porque quando a gente analisa o que o espírito fala, você vai ver que ele é uma revelação que bate, né, que põe em xeque muito do que alguns espíritos revelaram. Eram espíritos imperfeitos que trouxeram opiniões equivocadas. Então o pessoal sempre usa isso. Mas olha que frase. Essa é frase de tratamento espiritual, né? Porque ele fala do suplício. Pode colocar a frase 8 de destaque da Clícia. Assim parece que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real, suplício maior do que pensais. Ele tem muita consciência da dor que sente, mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Meus amigos, se é para a gente passar a noite todinha pensando nas ilusões que a gente cria para não atacar, de fato, aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial. E aí, lembra o finalzinho, né, para o pessoal que não gosta de spoiler, o finalzinho da apologia de Sócrates, quando ele diz assim, olha, e se vocês vierem me perguntar se para viver eu posso parar de fazer filosofia, eu posso parar de filosofar para garantir a minha vida. Se vocês perguntarem, Sócrates, por que você não para de filosofar? Para de ficar perguntando o povo as coisas e assim você vai ser feliz, ou assim você não morre, né? Porque você só vai morrer porque você pergunta demais. E aí ele vai dizer que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Isso é muito forte para quando a gente pensa nisso. Isso é aquilo, você vê Eu vou começar a tossir com esse gato, viu, Clícia? Porque eu tenho alergia até à distância. Você vê uma oposição. Veja, o Espírito diz assim, ó, eu prefiro criar a ilusão para não sofrer. E o Sócrates dizer, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Daniel, essa frase que a Clícia escolheu é fantástica, não é? A questão de criar ilusão. É quase assim, trazendo para os tempos atuais, é quase como o sujeito que procura as drogas, né? Para poder fugir da realidade. Ele sabe que é um tormento, sabe que faz mal, mas ele procura aquilo conscientemente porque, por alguns instantes, de alguma maneira, ele consegue enganar a si mesmo de maneira convincente. Embora ele saiba que, no instante seguinte, a ressaca possa trazer uma angústia até maior. Ou, como ele diz aqui, um suplício maior do que pensais, né? É verdade. Fantástico. Esse texto também apresenta um outro conceito espírita, que é que eu acho que porque eu vou trabalhar mais uma vez esse texto na próxima semana, que ele tem muita riqueza de detalhes, né? Eu vou fazer mais um estudo sobre só um parênteses. Para completar a frase que você falou no Sócrates, né? Ele dizia uma vida não vivida, né? Não examinada, não vale a pena ser vivida. Algum filósofo aí contemporâneo, algum livro, eu não lembro quem, talvez você já até tenha lido essa frase também, dizia assim, fazia uma comparação do tipo, ou fazia uma pergunta retórica, né? Exortando aqueles que estavam lendo, o que você prefere ser? Você prefere ser um Sócrates angustiado ou um porco feliz? Né? Nós, é próprio da nossa condição viver ou estar sujeito a viver a angústia de existir com todos os questionamentos que o ser humano que busca respostas para a sua existência podem trazer. Né? E a gente poderia passar a noite aqui falando sobre os porquês disso. Mas o porco, ou a gente poderia testar outros animais, mas não precisa. O porco só precisa comer, dormir e fazer sexo. E tá bom, e ele tá feliz.
O que você preferiria? Tá preenchida, a vida dele está plena, né? O que você preferiria? Ser o porco feliz ou o Sócrates angustiado? Né? É algo que... Porque se a gente está feliz, ou leva uma vida feliz, ou procura a vida do porco feliz, a gente está procurando ser porco. A gente não está vivendo a nossa humanidade da maneira como deveria, ou com o potencial de angústia que ela traz a reboque. Aí eu digo também, é do kit do ser humano, do espírito imperfeito, encarnado nesse planeta, trazer essas angústias, viver essas angústias. Né? Um dos grandes objetivos nossos é saber domá-las e saber fazer com que elas sejam impulsionadores da nossa vida e não grilhões. Olha, eu sei que o Daniel trouxe aí essa metáfora com a questão do animal, mas eu queria abrir um parêntese, porque, veja, até eles que não têm a racionalidade necessitam mais coisas do que só as questões materiais do instinto de conservação, que foi citada, né? Comer, beber água, dormir e fazer sexo. Vocês viram há pouquinho meu gatinho chegando aqui perto. Ele vem no instinto, mas ele vem fazer o quê? Só o carinho. Ele vem atrás de um certo carinho, lógico, que não dentro da compreensão, porque ele não tem a racionalidade, mas ele vem atrás disso. Eu sou protetora de animais e eu vejo como é triste a forma que um animal abandonado fica. Então, se neles existem já essas necessidades, digamos assim, de algo além dessa coisa mais do instinto, quem dirá em nós? E aí, nesse texto do Baltazar, já quando Kardec lá no final fala, né, assim, sabe Deus o que está reservado para Baltazar, né, com relação a uma nova encarnação. Então, o que Kardec está dizendo ali? Ele tá jogando praga para Baltazar? Não, ele está fazendo uma referência à lei de causa e efeito. Né? Quando a gente foge demais das nossas questões, quando a gente insiste, né, em determinados erros, a gente insiste daquele ponto de vista, né, quando isso cai, vem junto todo né, assim, destrói-se a ilusão. Quando a ilusão se destrói, mesmo sendo bom a destruição, até você perceber que é boa aquela destruição, você sofre, e não sofre pouco. Né? Quem nunca se apaixonou, percebeu uma paixão iludida, para depois cair na real, né? Ficar com dor de cotovelo, e mais lá na frente entender que o outro não correspondeu às suas expectativas, porque ele não tem por que corresponder às suas expectativas. Né? Então, em algum momento, Baltazar vai ter que parar de fugir. Não porque ele vai ser forçado, no sentido assim, de alguém de fora vir forçá-lo, mas pela dinâmica mesmo da vida. Eu adoro comer. Né? Por isso que eu sou assim, redondinha. Né? Eu adoro comer. Mas tem hora, gente, que empanturra. Que você fica, gente, não sei por que eu comi demais, eu quero nunca mais ver comida. Não, mas e vai ter uma hora que o desejo... Não é só quando a gente come demais. Não é só quando a gente come demais. Veja que algumas pessoas, por exemplo, quando estão muito tristes, não conseguem comer. Hoje eu estava vendo uma matéria de uma senhora que o filho dela está 2 semanas desaparecido. O filho dela foi da casa do pai, saiu para pais separados, saiu da casa do pai, não chegou, faz 2 semanas, o menino é muito rebelde. Aí ela disse na matéria, eu não consigo comer. Eu não consigo comer. E comer é instinto. A gente come, faz parte da lei de conservação comer. Então, só para que a gente perceba que a gente... outras pessoas também, quando estão com determinadas dificuldades, comem por compulsão, em busca de um determinado nível de satisfação, que é a questão da satisfação material, que há, é fato que há os prazeres. Agora, só que esses prazeres, eles são acompanhados de suplícios.
Eles são sempre acompanhados de suplício. Por quê? Porque a matéria é incapaz de nos dar a alegria que a gente busca, e aí a gente vai para isso que o Daniel falou filosoficamente, da angústia. Essa angústia que a gente vive. Então, Cleiton, eu estou dizendo assim, porque senão a gente pensa assim, que porque tem a voz da razão, da consciência diz basta, e a gente continua comendo, né? Desculpa ter te interrompido, porque eu queria só mostrar que as questões emocionais, às vezes, cortam determinados interesses materiais, ou seja, as emoções barram até os instintos que são muito fortes. Mas o que eu queria comentar é sobre a saciedade, né? Que quando você extrapola esse limite, né? Por exemplo, da comida, que é o caso do Baltazar, que é o exemplo que eu estava dando, causa também um mal-estar. E aí, mesmo que Baltazar não tenha lá o estômago para comer, ele comete lá umas contradições que eu acho que vai ficar para quarta-feira que vem, né? Essa parte mais técnica, digamos assim. Né? Isso. Mas ele tem ali, em algum momento, ele vai cansar desse suplício que vem pela frustração de não poder comer. Né? De ficar com a vida tão ociosa que ele fica percorrendo restaurantes, feiras, lugares em que ele possa desesperadamente pegar esse fluido. Né? Então, uma hora ele próprio vai ver que tédio. Né? E aí, quando isso aparece, a ilusão começa a cair. A dor vem, possivelmente virá. Né? Mas é aquela coisa, né? Do nascer que também que dói, né? O nascer dói. Né? E aí é o processo que a gente vive. Na erraticidade, quando a gente está na erraticidade, e quando a gente está encarnado, né? São os momentos que a gente vive para se descobrir. Eu não vou longe, indo na linha disso que a Clícia acabou de falar. Essa saciedade pode se dar, e se dá muitas vezes, inclusive com relação a dinheiro. Eu conheço inúmeros casos de pessoas muito ricas, mas muito ricas mesmo, que não precisariam trabalhar mais nunca, se quisessem, que experimentaram não trabalhar mais e ficaram um ano de férias porque decidiram que iriam ficar de férias para o resto da vida, mas não aguentaram mais do que 1 ano ou 2 anos, porque ficam entediados de não serem desafiados, de não aprender algo novo, de não estar fazendo algo produtivo, seja para si próprio ou para outras pessoas, e acaba voltando a fazer alguma coisa útil. Acontece muitas vezes. Eu conheço muitos casos. Tem gente que não gosta de trabalhar, mesmo sem ser rico, né? Mas eu conheço muitos casos assim. A pessoa cansa, ela fica saciada de não ter que... Fica empanzinada de não ter mais o que fazer. Esse período agora que a gente teve que parar tudo, agora não estamos mais naquela fase, mas todo mundo se percebeu como parar tudo é terrível. Você vê, pera, ainda como é que é isso, assim, né? Tipo, uma coisa, porque assim, a gente tem as questões econômicas envolvidas, então vamos logo excetuar isso, eu vou dizer uma coisa concreta, meus alunos com saudade de aula, que é uma coisa que eles odeiam, né? Eles odiavam a aula, e agora estão sentindo falta. Eles estão sentindo falta, porque como eles não pensam muito nas questões econômicas, todas que tem por trás, eles só pensam na questão mais prática. Isso é tão notório que nos países europeus que uma segunda onda de Covid voltou, eu não sei se todo mundo sabe, Espanha voltou, Itália teve uma segunda, Reino Unido teve essa coisa. As pessoas, aqueles que orientam, né, como é que eu diria, sei lá, o comitê responsável pela organização do enfrentamento dessa segunda onda, eles não fecharam as escolas. Na primeira onda, fechou-se as escolas, né, na primeira apresentação. Na segunda, não, porque perceberam que aquilo estava fazendo mais mal às crianças do que o contato.
Era tão terrível para as crianças que já estava vendo assim, não vamos fechar as escolas. Oi? Cícero, tem um estudo da OMS que fala que a terceira onda da pandemia será um nível, um agravamento dos transtornos mentais provocados pelo isolamento social e por toda essa tensão em torno da pandemia. Por isso que eles, dessa vez, mantiveram as escolas funcionando, para ver como é as coisas, né? Para ver como é, só porque é para a gente perceber. Eu repito aqui que o nosso discurso aqui, ninguém está dizendo que está certo ou errado, porque fazer ciência é isso, é tentando por hipótese, aí você vai vendo qual é a melhor saída. A gente nunca tem. Quando a ciência erra em alguma coisa, não é para a gente ficar dizendo, errou, tá vendo? Eles não sabem de nada. Não, eles erraram porque eles estão tentando ver como se faz. Isso é uma verdadeira ciência. Quando você apresenta uma solução pronta, quem apresenta a solução pronta é político. Cientista, não. Político que quer enganar as pessoas. E eleição. E a eleição, né? Eles apresentam já a solução do mundo. A solução do mundo, né? E volto aqui, né? Sempre faço minhas referências a Sócrates, ultimamente tenho feito bastante, né? Que Sócrates sempre dizia isso: se eu quisesse perder minha vida, eu tinha entrado para a política. E toda vida que eu ameacei ter um cargo público ou fui convidado, a voz da consciência, que era o anjo da guarda, o demônio dele, né, o daimon, se manifestava e perguntava: é isso mesmo que você quer? Só para a gente ver como era complicado a situação. Mas, assim, o que eu ia dizer, assim, já para encerrar, sobre essa questão da angústia que foi falado, essa sensação de que nós estamos no corpo, que não conseguimos essa satisfação, quando a gente está passando por isso, louvado a Deus, louvado seja Deus que a gente está nisso, porque a gente podia estar na outra condição, que é a condição do Baltazar, criando ilusão. Então, quando a gente tem que mudar a nossa perspectiva nesse sentido. Olha, poxa vida, a angústia tem que ser encarada como filosófico, do ponto de vista filosófico, porque há uma angústia que é já algo mais patológico, né? Mas vamos pensar assim, quando você está com essa angústia, isso quer dizer que você já não está encontrando a satisfação na matéria. Então, pelo menos, você já não está se enganando. É outra coisa que você procura. O que é, meu amigo, não é o Daniel quem vai lhe dizer, não é a Clícia, não é o Cícero que vai lhe dizer. É um caminho individual. É individual. Cada um vai buscando. A gente não tem fórmula pronta. Você vai pesquisando, vai buscando, vai querendo se encontrar, né, para ver. Lógico que Jesus já nos deu um caminho, né? Digo assim, ama o próximo. Porque quem ama o próximo combate automaticamente o egoísmo e o orgulho. Então ele já está dando toque, egoísmo e orgulho não vai continuar rodando nessa questão que tem te caracterizado e pronto. Meu reino não é deste mundo. Então ele já deu toque, a matéria não vai satisfazer. Então vamos procurar outra coisa, vamos procurar ascender, buscar, almejar outros valores, não é desprezar a alimentação, a boa mesa, mas é saber que ela é incapaz de nos dar tudo aquilo que a gente busca. Não é o filme, não é a série, não é a novela, não é a música, nada disso. Deve compor, mas não deve limitar. É tanto que quando a gente pensa os grandes gênios da arte, eles sempre buscaram fazer com que aquela arte transcendesse, tivesse um elemento a mais, né? É isso, né? Como o Daniel falou no começo, e alguém já até citou, acho que foi a Ariel, atividade física. A atividade física tem um objetivo, ela não é um fim em si, né? Então, tudo isso já estou querendo dizer isso para as pessoas que às vezes ficam um pouco angustiadas, não se sentirem assim, pense dessa maneira, você já não está preso nessa ilusão. Agora é buscar o caminho. Aí é individual. A gente discute, debate,
filosofia é ótima para se debater, mas só existe uma filosofia chamada viver. Não tem outra. Toda discussão, se ficar só no plano da discussão, não leva a nada. Viver é que é o desafio. É tanto que para que a gente possa progredir, Deus nos colocou a encarnação. Nós somos obrigados por Deus, como lei, encarnar. Porque é vivendo que a gente aprende. Não é lendo. Lendo é um instrumento. Eu vou passar agora para a palavra final para uma pessoa que gosta de ler, que leu nessa pandemia mais livro do que eu li na minha existência. Daniel, para falar considerações finais, mas eu queria que você falasse para o pessoal. Ler é bom, mas viver é que é o desafio. Não é isso? É isso, exatamente. Ler é só o ensaio. O livro de verdade a gente escreve na nossa rotina, nos desafios da nossa rotina. Não é nem num evento especial, num acontecimento específico que vai acontecer num determinado instante programado decisivo da nossa vida, não. É enfrentando, para usar uma expressão sua, né, de uma apresentação de uns anos atrás, é enfrentando os preconceitos da rotina. É isso aí. Clícia, considerações finais, observações e lembrando a todos que na próxima semana a gente vai continuar estudando Baltazar, mas vamos nos deter mais na parte mais técnica, já que hoje vocês tão brilhantemente nos propuseram questões mais filosóficas. Considerações finais sobre ilusões, sobre angústias. O que é que você nos diz? Eu, né? Porque cair aqui, acho que sou eu, né? Considerações finais, eu disse, sobre ilusões, angústias, para terminar esta noite. Acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é coragem. A gente precisa ter coragem para enfrentar as nossas sombras, os nossos monstros que estão dentro da gente, que fazem parte de nós ainda. Baltazar, ele é relativamente feliz porque ele está fugindo, né, dos monstros que fazem dele o que ele é, né? Mas é um momento que a fuga tem que acabar, né? Quando isso acontece, alguém comentou aqui assim, ele só tem 30 anos de desencarne. Ele tem muito tempo pela vida. Se a gente pensar que somos todos imortais, nós temos muito tempo mesmo. Mas acontece que o desejo de ser feliz, ele nasce com a gente. A vontade de ser realmente feliz está em nós. E quanto mais a gente foge, mais distante a gente fica dessa felicidade. Porque essa felicidade só vem quando a gente começa a se reconhecer. Porque quando a gente começa a se reconhecer de verdade, a gente começa também a conhecer Deus. É um processo, né, não é um processo mecânico, é um processo dialético, esse conhecer Deus e também se conhecer, e que é necessário. Eu costumo dizer que a coragem ela é importante, ela é fundamental. Mas quando a gente inicia esse processo, embora que ele traga também muitos medos, muitas angústias, ele traz também um tom de felicidade. É como se você estivesse aprendendo a andar, que nem um bebê, que dá os primeiros passos e cai, e levanta e dá outros passos até conseguir correr. Baltazar nos ensina muito. E aí, para finalizar a minha reflexão de hoje, eu queria que vocês observassem, já que a gente vai voltar a falar de Baltazar na semana que vem, como Kardec expõe Baltazar. Ele traz exclusivamente as perguntas e as respostas de Baltazar. Eu fui que na hora que fiz a minha interpretação, chamei Baltazar de teimoso e orgulhoso. Você pode chamá-lo de outra coisa, no sentido não de julgá-lo, mas do que a experiência dele me traz, né? E isso é parte também do método de Kardec, o relato o mais fiel possível do que dizem os espíritos. E aí eu pergunto, quantos de nós realmente relatamos de maneira fidedigna o que os espíritos nos falam, né? Quantos de nós se debruça nas entrelinhas das falas do espírito, né? Que
Quantos de nós recebem comunicações e diz que é para o assistido, que é para o outro, né? Então, é importante que a gente observe isso. Por quê? Porque se nós somos espíritas e agimos dessa forma, nós estamos fugindo. Nós não estamos aproveitando as instruções que podemos tirar dos ensinos, dos ensinamentos dos espíritos. É isso. Boa noite e até quarta que vem. Obrigado, Clícia. Obrigado, Daniel, pela oportunidade da gente discutir. Semana que vem estamos aí de novo. Um abraço para vocês. Boa noite a todos. Obrigado a vocês. Meus amigos, obrigado pela companhia. Próxima semana nós vamos vamos debater ponto a ponto esse diálogo com o Baltazar, tentando explicar conceitos como necessidade, desejo, mundo dos espíritos. Vamos nos voltar muito para essa questão de como se realiza no mundo dos espíritos, todas essas questões. Vamos tocar na questão do vício, né? É possível um espírito se alimentar através do encarnado? É possível um espírito beber através do encarnado? Tudo isso a gente vai discutir na próxima semana. Hoje nós fizemos mais essa questão mais filosófica e assim foi muito grato, foi muito interessante ver os meninos trazendo esses pontos de vista, né? Essa questão das ilusões, essas questões como é que eu diria, da distração. Foram 2 pontos que foram abordados tão brilhantemente, sobre distração, sobre ilusão, e esse final sobre angústia, né? Eu acho que essa questão da angústia está muito vinculada a essa questão da matéria. Não vale diminuir os cafés, o bolo e o cuscuz, não é por aí, né, Pedro? Vamos comer o cuscuz sem se desesperar, tá bom? Olha, a pessoa defendendo aqui em causa própria, a pessoa que ama cuscuz. Então a gente precisa aprender a lidar, aprender a estar na matéria. A matéria não é para nos fazer sofrer, ela é um instrumento para que a gente progrida. É bom a gente estar encarnado para progredir. Viver é uma oportunidade que Deus nos dá. E aí, lembrando, essas pessoas talvez que mais causam dificuldades, que estão ao nosso lado, são oportunidades que Deus nos dá. Tá bom? Vamos fazer uma prece de agradecimento, encerrando, lembrando que amanhã a gente vai começar a estudar no tratamento espiritual as aflições. Amanhã a gente vai tratar de bem-aventurados os aflitos. Fechamos os nossos olhos. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos o amparo dos anjos, para que possamos, envolvidos no amor destes seres que velam por nós, refletir sobre a nossa existência, observar a que nos apegamos, separar as ilusões daquilo que é essencial. Que Jesus seja o nosso modelo e guia. Em Teu nome, Pai, damos por encerrado o estudo desta noite. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, pela presença. É sempre bom estar com vocês. Obrigado, Lúcia. Conceição também. Muito, muito bom, né, o estudo. Ainda tem sua pergunta para a próxima semana. Agradecer a todos vocês que estão aqui, né, comentando, né, Reginaldo. Até amanhã. Prece dos Anjos da Guarda. A gente está fazendo a prece das 6 horas, voltado para essa questão dos sofrimentos, das tristezas, das angústias. Fortalecimento espiritual, Evelane, boa noite. Eu não sei, Evelane, é a primeira vez que você participa? Não sei, eu acho que não estou acostumado com esse nome, Flor. Será que é a primeira vez que está participando? Edneuza, de Manaus, coisa boa, é uma das pessoas que tem mais participado. Olha o Silvio, boa noite, Silvio. Um abraço. O Silvio já está trabalhando bastante, eu acho que não está conseguindo mais participar de todos os estudos, né, Silvio? Lindalva, Eduardo, todos vocês que estão aqui conosco. Até amanhã, Socorro também está nos nossos estudos. É a primeira vez, Evelane? Você é de Fortaleza? É aqui de Fortaleza, você?
Ó, seja bem-vinda, Evelane. Se tiver mais alguém de fora participando pela primeira vez, deixa eu ver. Aqui o pessoal está... Neuminha, um abraço, Neuma, até amanhã na nossa reunião, na Prece dos Anjos. A Neuma está sempre... Só a Evelane responder se ela é de Fortaleza. Que o pessoal quando... tem que ir atrás, às vezes parado. Oi, Rosângela, um abraço. A Rosângela já recebeu. Eudimar, muito obrigado pelo comentário, né? A Evelane é do bem. Que bom que você é do bem. Coisa boa. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Até semana que vem. E como eu sempre digo, Flor, os nossos comerciais.